Ele foi deputado estadual, prefeito por 2 vezes em Paracambi, presidente da Alerj e hoje ocupa uma das principais funções no Palácio do Planalto, o de secretário nacional de Assuntos Federativos, com a missão de aproximar o governo Lula dos municípios. E por ser um dos protagonistas do Rio, ele é o entrevistado hoje no Líderes em Destaque. Bem-vindo, André Ceciliano. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Mazini. Para mim é uma honra estar aqui. Vamos começar com a eleição. Como o PT saiu das urnas do estado do Rio de Janeiro, você que coordenou as campanhas aqui, sabe muito bem esse cenário daqui. Bem, primeiro, nós tínhamos um único município em 2020 na eleição e agora temos 3 municípios. E temos alguns aliados importantes, né, como o prefeito da capital, né, que tem mais de 5 milhões de eleitores, a capital Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes. Eu acho que o partido vai ter em 2026, vai ter um resultado melhor do que em 2022. É isso que importa, olhando para frente, olhando a reeleição do presidente Lula. O Paes não colocou um vice do PT, havia essa expectativa, até seu nome foi citado. Por quê? Bem, decisão dele, né? Ele queria alguém do grupo dele, mais próximo, inclusive do próprio partido. Isso aconteceu, é do jogo, quem está na disputa escolhe, porque vice você não impõe, né? Você ou é o escolhido ou é convidado. Mas o PT está bem com ele. Está muito bem, muito bem. Quais são os 3 municípios que o PT levou aqui no Rio? Japeri, Paracambi e renovou Maricá. Paracambi é o seu filho Andrezinho Ceciliano. Isso. Fala um pouquinho da eleição lá. O senhor já foi prefeito de Paracambi, como é que está o cenário lá agora? Qual a coalizão que levou lá? Bem, na verdade, a gente ficou muito afastado esse período todo. Eu saí em 2008 da cidade e o Andrezinho foi candidato em 2022 a deputado estadual, teve mais de 54 mil votos e ele teve a vontade de ser candidato a prefeito. E a gente ajudou, né, uma memória do nosso mandato de 2001 a 2008, ele teve mais de 64% dos votos válidos. Foi uma vitória significativa em Paracambi. Com que bandeira? De educação, 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 desenvolvimento econômico, muita saúde, saúde, saúde. O nosso legado, né, os programas que nós fizemos na área da educação, na nossa época o IDEB de Paracambi, 2007, 2009 e 2011, foi o melhor da região metropolitana. E mais que isso, a gente reduziu o homicídio, por exemplo, Mazini. No primeiro ano de 2001, o número de homicídios na cidade foi de 12 homicídios aconteceram em Paracambi em 2001. Quando eu saí em 2008, deixei com um único homicídio na cidade, porque nós trabalhamos muito pela educação, com a juventude, com esporte, com cultura, com música, com arte. Eu acho que é isso, você ocupar a juventude e mostrar um caminho melhor para o futuro, você resolve a questão da violência. O senhor tocou no tema segurança, virou um assunto nacional nas eleições municipais. E segurança é um dever do Estado. Por que a segurança entrou tanto nessa eleição municipal? Então, tem um fenômeno aí que começa lá com a questão do SUS, né? E a partir da Constituição de 88. Cada vez mais os municípios estão na ponta da saúde, na ponta da educação e agora na segurança pública. É um tema do Brasil. A gente precisa falar muito de segurança pública, mas segurança pública se faz, na minha opinião, através da educação. Você botar as crianças para estudar com 3 anos de idade na sala de aula, a partir dos 5, 6 anos, dar uma saída pela cultura, pelo esporte, né, pela arte. Isso que nós fizemos em Paracambi. Logicamente, você precisa também equipar, você precisa ter inteligência, você precisa ter essa parceria. Eu acho que a questão da segurança está tão premente, tão no tema atual, que é fundamental Enraizada aí, né, no a debate. união dos 3 entes, município, Estado e governo federal, para que a gente possa fazer o enfrentamento da violência. Agora, nós estamos falando de 3 prefeituras entre 92, que é o total do Estado. É pouco ainda, em se tratando de um PT, um partido grande que está na presidência da República. Faltou um pouquinho do olhar do PT nacional para os estados e para os municípios nessa eleição ou não? Olha, Mazini, se nós voltarmos em 2000, elegemos um único município. E em 2020, elegemos um único município. Em 2022, nós elegemos 4 deputados federais, nós tínhamos um único deputado federal. O número de vereadores também aumentou significativamente. É um exercício. E quando eu fui eleito em 2000, o único município dos 92 que o partido administrava
Era Paracambi. E pode parecer que em 2026 passa por 24, não é bem assim, pela eleição de 2002, 2004, 2006, 2008, 10 e 12. Quando você analisa a eleição do presidente Lula em 2002, a reeleição em 6, né, e depois a eleição da Dilma, você vê que, claro que é importante ter prefeituras, mas está Eles foram bem votados no estado. desassociado a eleição de presidente com a eleição de prefeitos e prefeitas. Não que houve tanta crítica ao presidente Lula e ao PT Nacional por a executiva não ter se engajado tanto nas eleições municipais. Agora, vamos falar aqui do estado do Rio. 3 prefeituras, importante para o partido. Como é que serão as relações dessas 3 prefeituras e dos vereadores petistas com o governo Cláudio Castro? A gente tem uma relação boa com o governador, ele tem lá o partido dele, ele fez campanha para outros candidatos, para Paracambi mesmo, ele fez campanha para a candidata dele, do PL, a gente tem que respeitar isso. Agora, institucionalmente, assim como ele depende muito do governo federal, os municípios também não podem abrir mão dessa parceria com o governo do estado. Eu acho que não vejo problema, e a gente tem uma relação de convivência fraterna, não vai ter problema. Na política também. Na política também, tem que ter. Como é que o senhor está avaliando o governo Cláudio Castro? Então, o Cláudio Castro, o estado do Rio de Janeiro vem sofrendo há muitos anos o esvaziamento econômico. Eu acho que ele perde alguns momentos importantes. Por exemplo, vendeu a SEDAI e não tem uma marca, né? Nós criamos o Fundo Soberano pela Assembleia Legislativa, que era um recurso advindo dos royalties, para que o Estado pudesse fazer investimentos em infraestrutura, né? Investimentos que poderiam alavancar outros investimentos. Infelizmente, isso não aconteceu, e agora descaracterizaram o Fundo Soberano. Eu acho que ele perde uma chance de ter uma marca. Mas ele ainda está no segundo ano do segundo mandato, ele foi interino de 2020 até 21, então eu acho que ainda tem chance. Tem que torcer para que ele possa ter uma marca. Eu acho que precisa principalmente fazer o enfrentamento com a questão da segurança pública, da violência no estado do Rio de Janeiro. O PT vai ter candidato ao governo do estado? Nós temos o ex-prefeito, né, o prefeito que está encerrando agora o mandato, que é o Fabiano Horta, de Maricá, que fez um excelente mandato. Ele pode ser um dos protagonistas para 26. Agora, tem uma conversa com o Eduardo Paes, vai depender muito se o Eduardo é candidato ou não ao governo do estado. Mas nós temos nome, e o nome nosso é o Fabiano Horta, sem dúvida nenhuma, uma figura que pode ser o nosso candidato em 2026. O Eduardo Paes jura que não vai ser candidato, vai ficar os 4 anos, você acredita? Dizem, né, que política é como nuvem, né? Você olha, para 26 ainda está um pouco distante, eu acho que tem toda a chance dele ser candidato, sim, e será bom para o estado do Rio de Janeiro ele ser candidato. Vamos falar um pouquinho mais do PT nacional. O PT se saiu bem nas eleições deste ano? Olha, se você olhar o número de municípios eleitos em 2020, você vê que melhorou significativamente, também o número de vereadores. Agora, nós temos um governo de coalizão, né? Uhum. Diferente de 2002, 2006, hoje nós temos um governo que precisa muito do Congresso Nacional. E o presidente Lula, toda vez que precisou do Congresso, o Congresso respondeu positivamente, com todas as tensões que é natural da política, né? Todas as mensagens que o governo encaminhou para o Congresso, aquelas mensagens importantes, foram votadas. Inclusive, um novo desenho do governo, a retomada dos programas Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, a reforma tributária, que já estava lá, mas que nesses últimos 2 anos a gente teve uma mudança, uma coisa que está se pensando em 40, 45 anos de uma reforma. Exatamente. E ela andou bem, né? O arcabouço fiscal, tudo que o governo mandou, que era prioridade para o governo, foi aprovado pelo Congresso. E aí você tem uma eleição municipal, onde os líderes do Congresso também têm candidatos. Então, muitas das vezes, por que o governo federal não entrou mais firme, o próprio presidente? Eu diria por conta dessa coalizão de forças que o Parlamento Nacional exige. Então, eu estava lá até há pouco atendendo prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras, e eu vi isso muito de perto. O senhor se licenciou do Palácio do Planalto para vir para cá. Eu abri o programa falando da sua missão como secretário nacional, mas eu soube, o passarinho me contou lá em Brasília, que o presidente Lula te convidou ou te convocou de volta. Está confirmado? Vai voltar para o cargo? Tá. Tem poucos dias atrás eu estive com ele. Ele falou: você volta quando? Não perguntou se eu ia voltar.
Ele E da, convocou, então. da vez passada ele perguntou, tá com saudade de Brasília? Eu falei, "Não, só do senhor." Falei com ele, mas já estou retomando, já estou me preparando para o retorno. Eu estive lá algumas vezes com o senhor, no palácio, e eu notei a antessala muito disputada. Muita gente, eram vereadores, eram prefeitos. Qual a função do secretário nessa interface com os municípios? Então, a determinação do presidente Lula já antes de assumirmos, em janeiro de 2023, que era fazer a reaproximação, a retomada do Pacto Federativo, era a reaproximação dos gestores municipais, estaduais, junto do governo federal. Nós fizemos com relativo sucesso, Mazini. Nós fizemos 10 caravanas federativas, que foi a presença do governo federal com seus ministérios, com seus órgãos na unidade da federação, e nós atendemos, no primeiro ano, mais de 3.400 municípios. O que vocês fazem nessas caravanas? Que eu lembro quando o Lula, lá atrás, antes de ser eleito, ele tinha a caravana da cidadania e ainda participava depois de eleito, no primeiro mandato. Então, Ele fazia as visitas mais políticas nas regiões. E a caravana federativa é a presença do governo federal, dos seus bancos públicos, dos seus órgãos, né, na unidade da federação. Aquele atendimento que o prefeito, a prefeita ou mesmo os secretários estaduais buscam em Brasília, a gente fazia presencialmente na unidade da federação. Com os técnicos dos ministérios, sucesso. A média é de mais de 80% de atendimento de prefeitos e prefeitas da unidade da federação. Como eu disse, só no Palácio nós atendemos mais de 3.400 municípios. Atendemos todos os governadores e governadoras dos estados, né? Interagia muito. Independentemente de Independente de partido, pelo contrário, a determinação Muita gente da oposição indo lá, né? A determinação do presidente era essa: não olhar a eleição de 22, não olhar a coloração partidária e fazer o atendimento. E nós fizemos. E a nossa antessala estava sempre cheia, o pessoal brincava. Verdade. O Maracanã está cheio, porque a gente fazia 80, 100 atendimentos diários no Palácio do Planalto até agora, junho. Qual a maior demanda dos prefeitos, tanto nas caravanas, quando vocês levam os serviços dos programas federais para os municípios, quanto lá nos prefeitos e vereadores que te visitam? Nos primeiros meses de 2023, era demanda na área da educação, do FNDE. Era convênios que o governo anterior iniciou e parou. E muitos desses convênios foram cancelados ainda no governo anterior. A presidenta Fernanda retomou as obras. Nós tínhamos mais de 4.600 obras paradas só no FNDE, onde toca ainda a obra de escola, creche e quadras, entre outras obras do governo federal nos municípios. Hoje, o FNDE tem mais de 8.000 obras em andamento, todas com os cronogramas físico-financeiro em dia, e retomou mais de 50% das obras paradas. Então é fundamental, porque uma obra parada é um equipamento público que você está terminando ali para dar para a população, né? E geralmente é creche e escolas. Isso que eu ia perguntar, para explicar para o telespectador. Quais são essas obras? Creche, escola, Instituto Federal também ou não? Não, o Instituto está mais ligado ao Instituto MEC, Federal, tá. ao MEC, mas o FNDE, que é a fundação que cuida das obras, que toca as obras nos municípios, ela tem tido um desempenho excepcional. Eu brincava que 100% dos prefeitos e prefeitas que buscou o Palácio do Planalto nos primeiros meses de 2023, 100% tinha demandas na área da educação no FNDE. E somente 98% tinha demandas na Caixa Econômica. Eram dois gargalos, FNDE e Caixa Econômica. Isso está resolvido ou não? Está difícil, Caixa está Econômica devagar. mudou já significativamente a forma de você prestar conta dos convênios, né? O cronograma físico-financeiro está andando, tá? Mas como tem muitas obras, muitos ministérios ali na Caixa Econômica, não é fácil você mudar a cultura de uma hora para outra. Mas eu diria que já melhorou muito, assim como o FNDE. Então, as demandas maiores dos prefeitos, prefeitas e governadores nos primeiros meses de 2023 foram na área da educação e na área de convênios ligados à Caixa Econômica. Agora, o governo federal retomou o PAC, 1,7 tri de investimentos, também o PAC Seleções, ligado também à educação, saúde, obras de infraestrutura, contenção de encostas, para municípios e estados. Foram mais de 135 bilhões de reais de investimento nesses PACs, que eu diria a seleção. Dessas obras do PAC, do novo PAC, eles requisitam mais o quê?
que está travado? Demanda sempre unidade de saúde, Entendi. educação e obras de infraestrutura, como também contenção de encostas Um e saneamento. asfalto. Isso. Tá. Mas muito mais educação e saúde e equipamentos na área, inclusive do Ministério de Saúde, da Justiça, né? Mas eu diria que 80% a 90% saúde e educação. Agora, voltando à questão do FNDE, digamos assim, não vou falar burocracia, que burocracia existe em todos os órgãos dos municípios ao governo federal, passando pelo estadual. Eu sei que, como jornalista, que o FNDE é sempre muito alvo, os repasses são sempre alvo do TCU. Então, o TCU trava muita coisa para os municípios, porque ou por prestação de conta mal feita, ou porque não sabem fazer. Infelizmente, eu conheço muitos prefeitos que contratam assessorias especializadas para fazer essa prestação de conta, para não travar o repasse federal. Onde está o gargalo aí para chegar a 100% das demandas do FNDE lá na secretaria? Não, primeiro foi uma forma que eles adotaram de 2020 de 2019 a 2022. Muitas das vezes, uma obra de 1,5 milhão, por exemplo, de 5 milhões, você empenhava R$20 mil, 30 mil, para você garantir aquele programa de trabalho. E isso não se concretizava no ano seguinte, porque geralmente esses empenhos se dão na virada do ano, e o TCU criou um normativo que obras com menos de 15% teria que ser cancelada. E fez bem, é assim que tinha que ser. Em janeiro de 2023, nós tínhamos mais de 14 mil obras paralisadas, muito por conta da falta do repasse. O governo anterior tinha uma forma de fazer os repasses. Muitas das vezes, como eu disse, uma obra de 5 milhões liberava R$30 mil, R$50 mil, e para garantir que ela andasse. Para empurrar um pouco para frente. O seu Paulo Guedes, né? Seu Paulo Guedes, ministro da Fazenda. E isso atrapalhou muito. Não só os gestores municipais, como os gestores estaduais também. Porque a prioridade não era tocar a obra, a prioridade era diminuir o tamanho do Estado. E quando o presidente Lula retoma em 23, é o contrário. O Estado tem que ser o indutor e fazer obras de infraestrutura como o PAC Seleções, ou mesmo os convênios com emendas parlamentares. Você precisa ter a facilidade de você liberar o recurso e tocar a obra. Eu acho que a equipe do governo federal é muito experimentada. A Fernanda, lá, a presidenta do FNDE, veio muito quente do Ceará e ela está fazendo um trabalho excepcional. Já retomou mais de 50% das obras, hoje tem mais de 8 mil obras em andamento, e o gargalo que tinha lá no FNDE, eu diria que reduziu mais de 70%. Eu não falo nem só do governo federal, principalmente, a gente sabe que existe o dinheiro, o governo federal tem para investir, o gargalo está na ponta. O gargalo, às vezes, está na prefeitura. O prefeito não tem assessoria técnica especializada no próprio quadro dos servidores para apresentar um projeto, ele apresenta fora dos padrões e trava, né? Por outro lado, a reclamação de alguns prefeitos que eu já vi é com a Caixa. Vamos falar um pouquinho da Caixa. Que a Caixa não tem técnico suficiente para fazer a medição. A chamada medição é para acompanhar a obra para ver se pode liberar as outras etapas. A Caixa já tem técnico suficiente para isso, não? Porque o PAC depende muito da Caixa. A gente viu isso muito, como eu disse, no início de 2023. Nós tínhamos uma região de Minas Gerais com mais de 300 municípios que tinham um único técnico. Eles fazem consórcios, para avaliar o andamento da obra e liberar recursos. O que a gente tem visto, e isso é muito bom, né? As associações de prefeitos nos estados têm tido uma equipe, né, técnica para preparar projetos, para refazer projetos, para que o município possa demandar esses recursos. E a gente viu agora, a partir de 2023 também, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, que, como eu disse, são as demandas, mais de 80% das demandas, fazerem também projetos básicos, por exemplo, unidade da saúde, policlínicas, fazer o projeto já arquitetônico, 2 ou 3 modelos para o município aderir. Isso facilita muito, porque você tem, né, a padronização daquela escola, daquela quadra, daquela creche, ou mesmo de uma unidade básica de saúde. Agora, nós temos realidades diferentes. Por exemplo, nós temos o chamado custo amazônico, né? Porque, muitas das vezes, lá no estado do norte, você, para chegar com material de construção numa cidade, você tem que andar 10, 12, 15 horas de barcos. Então, um preço de uma obra no sul e sudeste é diferente de uma obra no norte do estado, do país, onde você tem esses custos. Muitas das vezes, você deslocar de um município para outro mais de 500 quilômetros. Então, uma coisa é você ter padronizado, né,
a escola, a creche ou mesmo uma unidade de saúde, mas os custos podem variar. Isso o Tribunal de Contas tem em mente, e a gente tem uma demanda das associações de prefeitos, né, e prefeitas nesse sentido, porque muitas das vezes uma prestação de conta é diferente do norte Exatamente. para o sul e sudeste. O senhor falou do norte, eu queria entrar um pouquinho na sua relação com os prefeitos do norte. Eu conheço um pouco a Amazônia, aquilo lá é gigantesco. Pra você ter ideia, a gente sabe que às vezes para você sair de uma cidade para outra, ou da cidade para uma comunidade ribeirinha, que é distrito dessa cidade, você leva uma semana de barco, né? Recentemente, o programa Calha Norte, que existe desde o governo Sarney, com um orçamento de quase R$ 1 bilhão, foi redirecionado do Exército para o Ministério do Desenvolvimento Regional ou Integração Nacional, né? Então, há essa interface com o Calha Norte também, ou é uma coisa separada? Os prefeitos do Norte chegam lá, eles falam do Calha Norte, ou eles não conversam sobre isso? Porque eles dependem muito, as comunidades ribeirinhas dependem muito do Calha Norte. Bem, por exemplo, lá no estado do Amazonas, nós temos lá o prefeito de Rio Preto da Eva, que é o prefeito Anderson. Ele é o presidente da Associação dos Municípios do Amazonas. E a gente vê uma realidade. Agora mesmo, com a questão da seca, né, o Calha Norte é fundamental para a questão de perfurar Sim. poços. E o que a gente vê é os deputados do Norte mandando emendas para o programa do Calha Norte, porque tem alguns programas exitosos, principalmente nessa questão de água potável para esse momento de seca, e a gente conviveu isso em 23, e estamos convivendo, agora está encerrando, uma seca, a gente vê chuva no sul e vê seca no norte. Então a gente tem que aprender, né, com a experiência desses programas, e ele está sendo muito demandado, assim como a Calha Norte no norte, e por exemplo, o programa de cisterna no Nordeste. No Nordeste. Então, é a tecnologia que eles desenvolveram ao longo dos anos, né? Então, é fundamental ter os programas. E o Calha Norte é um programa muito exitoso, onde parlamentares do Norte têm Então foi destinado importante ele recursos. ter ido para a integração, porque faz ali, Isso, até por causa das emendas, isso. né? O ministro Valdez toca bem Legal. o Calha Norte lá. Vamos falar um pouquinho da sua volta agora. Muita demanda reprimida lá. Quem que ficou no seu lugar? Como é que vai ser esse retorno já para Não, mas a essas gente semanas? ficou uma pessoa muito competente, que é a Juliana Carneiro, e pegou mesmo a fase mais da pré-campanha e a campanha agora do municipal, né? Então, a demanda diminuiu muito a partir de agosto no Palácio. Mas agora retoma os encontros estaduais, preparando um encontro nacional para o início do próximo ano, dos novos prefeitos e prefeitas, reeleitos ou não, novos, para que possa, junto do governo federal, a gente pactuar como pactuamos a Caravana Federativa, que é disponibilizar todos os programas do governo federal para os As municípios. caravanas vão voltar? Vão voltar. Agora esse ano já ou não? Não, agora nós vamos preparar os encontros estaduais das associações de prefeitos. Para esse ano ainda? Para esse ano ainda. Já está acontecendo essa preparação para que, a partir do segundo turno, né, agora do segundo turno, esses encontros para prepararmos o encontro nacional, onde vamos ter mais de 20 mil gestores em Brasília. Isso para o ano que vem? Para o ano que vem, possivelmente na primeira quinzena de fevereiro, para que os prefeitos e prefeitas possam ter acesso aos programas do governo federal. Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, programas estruturantes, que são programas que fazem o município melhorar, né, as suas condicionantes na área da saúde e da própria educação. E aqui no Rio de Janeiro, a associação está firme, está em contato com a presidência? Aqui a gente tratou muito direto com prefeitos e prefeitas, né? A ideia é a gente atender 20 mil gestores. Sim. Prefeitos, vices, vereadores, secretários E municipais. esse encontro vai ser onde? Vai ser em Brasília. E quem que vai coordenar isso? Vai ser Vai a sua coordenar secretaria? a Secretaria de Assuntos Federativos. Aí o presidente E o ministro Lula vai Padilha. para a discussão. Vai. Agora, a missão da secretaria o ano que vem, a principal, qual é? Destravar o quê? O senhor falou muito do FNDE, da educação, que é a demanda. Nos primeiros dias de 2023, foi destravar os convênios, né? O governo, ao contrário de todos os governos anteriores, criou um aplicativo para retomar obras paralisadas, porque nunca na história do país você pôde pegar um convênio de 5, 10 anos atrás e fazer o realinhamento daquele orçamento, daquela planilha de custo. Isso foi possível
a partir de abril do ano passado. Isso está bem, está andando. É uma coisa que acompanha, o TCU acompanha o Ministério Público Federal, né, para que você possa retomar as obras. Muitas das vezes, as obras têm 80%, 70%, 90% pronto, paralisado, por uma questão técnica, por uma ação do Ministério Público Estadual, local, lá do município ou mesmo do interesse difuso nos estados, não estou dizendo que é um ou outro, e a obra paralisa para retomar aquele cronograma físico-financeiro, já não é mais a realidade. E o governo federal, o presidente Lula, Casa Civil, os ministérios e o nosso próprio ministro Alexandre Padilha, nesse mutirão, criou um programa para você poder fazer realinhamento de preços desses convênios. Isso foi fundamental para que a gente pudesse retomar as obras paralisadas. Então, o início do mandato dos prefeitos novos e dos reeleitos agora em janeiro, o senhor espera mais PAC, menos educação, ou vai ser meio a meio ali? Bem, primeiro a gente tem alguns problemas que eu acho que é isso, ao contrário de 23, que a demanda maior foi Caixa Econômica e FNDE, nós vamos ter muito problema com os regimes próprios de previdência. É um problema sério, todos têm problemas. Cálculo atuarial, o prefeito que saiu ou que foi para a eleição, ele não fez o que devia fazer, como aumentar a contribuição dos servidores, porque isso dava desgaste. Tem muito problema em relação à contribuição previdenciária. Então, o governo está atento a isso, está preparando um refis para o início do governo, para que a gente possa resolver o problema da inadimplência dos municípios brasileiros. Muito por conta de que prefeitos que estão saindo, prefeitas, muitas das vezes, de novo, quer seja no regime próprio de previdência ou no regime geral, deixa de contribuir ou deixa de fazer o que deveria fazer. Eu até citaria um outro problema que pode estourar, talvez não, espero que não. Tem muitos bancos indo com muita ganância para cima do fundo previdenciário, prometendo aplicações rentáveis maravilhosas, e os prefeitos ainda caem, às vezes, nesse canto da sereia, né? E a gente está falando da vida dos servidores. Nós temos, em relação aos regimes próprios de previdência, mais de 2.100 regimes próprios de previdência. Segundo a Federação Nacional dos Prefeitos, a CNM e a própria ABM, mais de 90% desses fundos têm problemas, quer seja de cálculo atuarial ou de contribuição dos próprios servidores. Por quê? Porque o governo anterior votou no Congresso Nacional o aumento de 11% para 14% da contribuição do servidor federal. Mas ele não fez esse enfrentamento em relação aos estados e municípios, porque isso ficou a cargo de cada governador mandar mensagem para a Assembleia ou dos prefeitos aprovarem nas câmaras. Então isso tem uma dificuldade, a correlação de forças dos municípios muito diferente dos estados. Então tem uma dificuldade grande, tem uma mensagem, tem uma PEC tramitando no Congresso Nacional que estende para os municípios e estados essa obrigação até 2032 da correção automática da contribuição dos servidores. André Ceciliano, o senhor é um líder aqui no Rio, um líder gestor político, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem positiva para o telespectador. Bem, primeiro, não só para o estado do Rio de Janeiro, acho que para o Brasil inteiro, rogar a Deus que os próximos gestores, a partir de 1º de janeiro, possam fazer investimento maciço em educação, saúde pública, né, em saneamento básico, organizar os municípios, fazer esse enfrentamento, que muitas das vezes o prefeito fica com medo de comprar aquela briga ali e acolá. Eu acho que o primeiro momento do governo, a partir de janeiro, é o momento de você fazer esses enfrentamentos, principalmente em relação à ordem pública do município, né? Então a gente pede a Deus que os gestores tenham um juízo e que possam fazer o melhor para os seus munícipes. Muito bem, muitas notícias boas para os prefeitos do país, que desde 2023 têm essa interface direta com o Palácio do Planalto. André Ceciliano, obrigado pela sua presença aqui no Líderes em Destaque e até o próximo programa.